Muito boa noite, seja bem-vindo ao Jornal de Domingo. O governador do Banco de Cabo Verde lançou um olhar positivo sobre o desempenho da economia cabo-verdiana, avaliando o relatório do Banco Central. Oscar Santos prevê que o país continua a crescer de forma moderada em 2023 e 2024 e não concorda plenamente com a apreciação do Banco Mundial sobre um eventual esgotamento do modelo de desenvolvimento de Cabo Verde, que cresce em produtividade muito menos do que outros países dos pequenos Estados insulares, como é o caso das Ilhas Maurícias e Seychelles. Um olhar positivo para o desempenho da economia cabo-verdiana, que deverá continuar a crescer moderadamente em 2023 e 2024, embora a taxas inferiores à verificada em 2022. O governador do Banco de Cabo Verde não tem dúvidas quanto a isso, já que o país conheceu de 2010 até 2016 taxas de crescimento muito tímidas, na ordem dos 2,8%. Paralelamente ao positivismo de Oscar Santos, o Banco Mundial alertara num dos memorandos para a volatilidade da economia cabo-verdiana, cujo modelo de desenvolvimento vem apresentando sinais de esgotamento desde a crise financeira de 2008. A instituição de Bretton Woods faz uma analogia entre Cabo Verde e países insulares, como as Seychelles ou Maurícias, para concluir que, comparativamente, o nosso arquipélago apresenta uma baixa produtividade que limita o potencial da sua economia. Uma leitura relativizada pelo governador do Banco Central. De facto, no relatório da economia, nós chamamos a atenção para a questão da produtividade total dos fatores. Portanto, aquilo que no relatório do Banco Mundial eles referem-se ao esgotamento do modelo. Nós não íamos tão longe de dizer que há esgotamento do modelo. Portanto, o que nós referimos, aliás, um estudo foi feito há uns anos atrás, em que dizia claramente que quando um país prossegue uma estratégia, portanto, com base essencialmente na formação bruta de capital, que é precisamente de investimento, esquece outras variáveis, nomeadamente a componente tecnológica e o seu impacto que tem na produtividade, a questão das reformas do capital humano, o crescimento econômico eventualmente poderá crescer nos primeiros anos e eventualmente para atingir um ponto de rendimento decrescente. Portanto, isso é normal que haja assim. Portanto, que nós, eu acho que não estaria muito de acordo com a questão de esgotamento, mas talvez é preciso dar mais atenção a essa componente, portanto, que é muito importante, que é chamada residual de solo, portanto, que é tecnologia, portanto, são as tecnologias que permitem aos países crescerem continuamente, mesmo que não haja aumento do capital e do fator trabalho. Depois de um crescimento tímido até 2015, de acordo com o governador do BCV, Cabo Verde voltou a crescer a partir de 2016, um crescimento interrompido pela crise pandémica de 2020. Mas Oscar Santos realça a rápida recuperação económica pós-pandemia. E nós sabemos, portanto, que a economia cabo-verdiana, portanto, durante um certo período, portanto, 2010 a 2015, praticamente não cresceu e começa a crescer em 2016. E teve, portanto, uma depressão em 2020 em torno de 19-20% por causa da Covid, mas começa a recuperar em 2021 com uma taxa de crescimento de 6,5%, e em 2022 teve um desempenho histórico com um crescimento em torno de 17%, fruto da recuperação muito mais rápida de todos os setores ligados ao turismo, nomeadamente os transportes, as armazenagens e a restauração. Portanto, foram esses setores que também os serviços, portanto, têm um peso de quase 75% na formação da riqueza nacional. E esta tendência de crescimento deverá manter-se nos próximos 6 meses e em 2024, acredita o governador do BCV, que aponta a trajetória descendente da inflação e níveis de reserva satisfatórios. A inflação, portanto, tem dado sinais claramente de uma trajetória descendente, portanto, desde o mês de janeiro, em que a inflação anual situou-se a volta de 8%, em junho a volta de 6,8%, a homóloga, portanto, está à volta de 3,5%, segundo os últimos dados do INE. Portanto, nós temos uma trajetória claramente da inflação. A nossa conta corrente, portanto, também melhorou bastante comparativamente a 2020, que se situou a volta de 16%, no ano passado foi a volta de 4%, e nós conseguimos, portanto, mesmo até os últimos dados de junho, o nível de reservas em termos de meses de importação em torno de 6,5 meses, o que significa
que no campo monetário, portanto, nós temos condições de defender o regime cambial sem grandes perturbações. Ainda a propósito da inflação, que tem corroído o poder de compra dos cabo-verdianos, Óscar Santos é da opinião que a situação vai estabilizar-se com o tempo e as pessoas começarão a sentir os efeitos dessa trajetória descendente da inflação. Portanto, quando nós falamos que a trajetória, o perfil da inflação é descendente, de fato os dados mostram claramente que a inflação nós estamos a falar da taxa de variação do índice de preço médio do consumidor. É disso que nós estamos a falar. Está a aumentar ligeiramente ou está a subir. Portanto, a inflação tem um perfil claramente descendente por causa da desinflação de algumas classes importantes do produto numerante de produtos alimentares e não alcoólicas. Portanto, isso é a tendência. Mas mesmo assim, o que as pessoas podem não sentir isso, porque o nível médio dos preços, em geral, mantém-se muito mais elevado que o nível pré-pandémico. O que significa? Vai levar algum tempo que os preços global médio dos produtos atinjam um nível mais confortável, de forma tanto que o custo de vida, que as pessoas começam a sentir, de fato, que a situação económica melhorou. A dívida pública, um outro fator crítico da economia nacional, que em 2022 situou-se em 152% do PIB, também encontra-se numa trajetória descendente, assegura o governador do Banco Central. A dívida pública, que em 2020, portanto, situou-se à volta de 2020, 152% do PIB, em resultado, tanto do crescimento da economia, e não só, também o crescimento das receitas em 2022, as receitas globais do Estado cresceram cerca de 22%, a dívida pública em termos do rácio do PIB situou-se à volta de 128%. Há claramente uma trajetória descendente e o saldo primário também, que é um indicador importante para ver da sustentabilidade da política fiscal, melhorou positivamente. O governador do BCV não esquece o contexto de incertezas com a desaceleração económica da zona euro, recessão técnica no Reino Unido e o desempenho tímido da economia chinesa. Fatores que sempre afetam o desempenho económico de um país dependente, como é o caso de Cabo Verde. A leitura do governador do Banco de Cabo Verde em relação ao último relatório do Banco Central.